Política e religião não se misturam, é o que muita gente fala. Mas o que a Bíblia Sagrada afirma sobre isso? Vamos observar o livro de Esther, capítulo 4, versículo 43 e 44, onde diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Quem era Mardoqueu? Quem era Esther? Mardoqueu era um judeu dos que tinham sido levados cativo quando Jerusalém foi tomada. Ele era irmão do pai de Esther. E o pai de Esther morreu, a mãe morreu, e ele pegou a menina para criar como se fosse filha dele, não tinha família, então ficou com a sobrinha para criar como se fosse filha. A Bíblia trata de prima e de irmã, mas na verdade era a sobrinha dele. Aliás, os judeus todos se chamavam de irmãos. É que vinha uma grande ameaça para o povo de Deus. E Deus, que é onisciente, sabe de tudo, ele já sabia que isso ia acontecer e ele já estava tomando uma providência. Deus nunca é pego de surpresa por nenhuma situação. Ele sabia que ia vir uma armadilha sobre o povo de Israel, porque o inimigo não cessa de lutar. Embora sejam derrotados, ele vive tentando de todas as formas ganhar vitória sobre o povo de Deus, sobre Deus, e de alguma forma tentar impedir que a obra de Deus se realize. Bom, então aí o que aconteceu? Mardoqueu pegou a menina para criar e ela foi se tornando moça, foi se tornando uma moça bonita. Chega uma idade que todo mundo é bonito, né? Acho que a própria natureza já se encarrega de deixar as pessoas bonitas, atraentes, para que elas encontrem um parceiro, uma parceira, alguém com quem dividir a vida. Quando ela já estava bem mocinha, teve um problema no reino, ali na cidade onde eles moravam, que Providência era justamente a fortaleza onde morava o rei Assuero, onde ele tinha um palácio e reinava com toda a soberania da sua glória sobre todos os povos que haviam sido conquistados. A providência de Deus preparou para que a rainha Vasti se levantasse contra o rei. É um problema que parece que sempre existiu. Algumas pessoas não conhecem seu lugar. E a gente vai fazer um paralelo, a gente vai ver que tem muita coisa parecida hoje em dia. Sabe, as pessoas querem direitos iguais, mas as pessoas que querem direitos iguais, nem sempre elas procuram conhecer se os deveres também são iguais. E não é possível ter direitos iguais sem ter deveres iguais, isso não é lógico. Um fazendeiro não vai pagar para uma mulher que lava prato o mesmo preço que ele paga para um sujeito que cava o chão. O trabalho é outro, é mais duro, é penoso. Mas se a mulher cavar o chão e o homem lavar prato, com certeza a mulher vai ganhar mais. A rainha Vasti se achou rainha, cresceu no seu coração, se inchou, a soberba tomou conta e ela pensou: também sou majestade, por que eu tenho que obedecer o rei? O rei se alegrou com os seus amigos, fez aniversário e como os nobres abusavam muito, ele fez uma festa que durou 6 meses. 6 meses de festa. Parece os políticos brasileiros, né? Vive fazendo festa, vive roubando o povo, vive explorando as camadas mais pobres. E depois, na época da eleição, aparece todo mundo santinho: vamos combater a corrupção, vamos combater a corrupção. Aí você puxa a ficha do camarada, é mais suja do que pau de galinheiro. Então ele só está te chamando de trouxa, de idiota, de otário, porque ele tem a ficha suja, ele vive envolvido em corrupção e falando em combater a corrupção. O pior é que tem uns tontos que acreditam.
Tem uns idiotas que ainda acreditam, ainda defende o político e até briga para defender ele. Não, meu político, ele é um cara bom, é um cara que fez muita coisa aqui pela cidade, pela região. Eu estou lá me lixando com o que ele fez ou deixou de fazer, era obrigação dele. Ele não está lá para fazer favor para ninguém. O que ele está fazendo é obrigação dele, ainda fez muito mal feito. Eu não devo voto nenhum para alguém que fez alguma coisa para minha cidade, porque é obrigação dele fazer. E tinha que fazer mais ainda, tinha que fazer melhor do que ele fez. Mas enfim, o rei Assuero fez aquela festa que durou 6 meses. E quando ele tomou bastante vinho e ele começou a se alegrar, ele achou que poderia se aparecer trazendo a rainha, porque ela era muito bonita, e exibir aquela linda mulher diante de todo mundo. Tem homens que pensam que mulher é um troféu e eles querem exibir a mulher. A diferença é que alguns não têm o poder que o rei Assuero tinha. Então esses aí vão quebrar a cara. Mas quem tem poder, quem pode manda, e quem tem juízo obedece. E ele tinha esse poder, então ele mandou os príncipes ir lá e trazer a rainha Vasti para ele exibir ela diante de toda a nobreza, para o pessoal ficar abismado, falando: nossa, que mulher linda que o rei tem, puxa, né? Mas a rainha não quis ser um objeto de admiração do rei. Ai, meu Deus, o que é o orgulho? O que o orgulho não faz com a pessoa? O orgulho fez um anjo que era o braço direito de Deus ser mandado para o inferno. Ele não está no inferno ainda, ele vai para lá um dia, depois do juízo final. Ele sabe que ele está condenado, a condenação dele já pesa sobre a cabeça dele, um dia ele vai para o inferno. Mas ele ainda não está lá, ele está aqui na terra. Está aqui tentando arrastar com ele quantas pessoas ele puder. E está levando muita gente. Porque ele trabalha no campo da mente, ele ilude as pessoas, ele sopra pensamentos na mente da pessoa, ele cria ilusões, ele cria emoções que a pessoa pensa que tem e de repente não tem, e a pessoa toma um caminho diferente do caminho que deveria tomar. A grande verdade é essa: o orgulho derrubou ele, como derrubou a rainha Vasti. Ela achou que era toda poderosa e disse: eu não vou satisfazer os caprichos do rei. Mas o rei mandou: ele não manda em mim, a partir de hoje ele não manda mais. E eu não vou. E as mulheres que estavam com ela fizeram aquela torcida: isso mesmo, a rainha não vai não, mostra quem é que manda aqui. Então o mensageiro voltou e disse: olha, rei, eu sinto muito, mas a rainha Vasti falou que não vai vir aqui não. Como assim? Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Pois ela disse que o senhor não manda nela. O quê? Ela falou que o senhor não manda nela. Então o rei ficou todo irado. Imagina quando você tem autoridade, é desafiado por alguém, a pessoa fala: você não manda em mim. Como assim não manda em você? Lógico que eu mando. Se eu estou investido de autoridade, eu vou mandar e você vai me obedecer. Vai fazer exatamente o que eu mandei e agora vai fazer por capricho. Então o rei ficou todo irado, pensando: quem ela pensa que é? Eu domino sobre reis, sobre príncipes poderosos, eu domino sobre reinos e povos. E uma mulher que eu exaltei para ser a rainha vai dizer que eu não mando nela? Como assim? Então, passado aquele momento, o rei parou para pensar no que ele deveria fazer e chamou os 7 príncipes que ele tinha, que eram os homens mais poderosos da Pérsia. E ele disse: o que eu devo fazer para a rainha pelo ato de rebeldia dela? O que me chama a atenção é que o rei Assuero era o homem mais poderoso daquela parte do mundo. Ele poderia fazer qualquer coisa, mandar matar, esquartejar, fazer o que ele quisesse, mas ele não quis agir sozinho. Tratava-se de fazer justiça e ele queria o conselho de 7 homens que o acompanhavam, que o aconselhavam. Os mais chegados a ele, os mais poderosos do reino, que era Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. 7 príncipes. Certamente homens idosos, com muita experiência de vida. E chamou eles e disse: o que eu devo fazer para a rainha Vasti pela atitude que ela teve comigo, me envergonhando na frente de todo mundo?
Então os príncipes disseram na presença de todo mundo: a rainha não pecou só contra o Senhor, ela pecou contra nós também. Ela pecou contra todos os homens do reino. Porque agora, quando as mulheres ouvirem o que fez a rainha Vasti, elas não vão mais obedecer aos seus maridos. Elas vão achar que elas não precisam receber ordens de ninguém. Olha, não se trata de mandar ou de ser mandado. A questão é que todo grupo tem que ter um líder, tem que ter uma organização. E a organização que não tem um líder, não tem alguém que traça as coordenadas, deixou de ser organização, virou desorganização, né? Um quer que faz de um jeito, outro quer que faz de outro de outro, e não dá certo, vira igual a Torre de Babel. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. O apóstolo Paulo faz uma ilustração muito interessante a respeito disso, quando fala dos dons que são distribuídos à igreja. Ele compara os membros da igreja com um corpo humano. Ele diz: se a mão não quiser seguir o pé, porque a mão, então como é que eu faz? Já imaginou se a mão direita quer ir para a direita, a mão esquerda quer ir para a esquerda? Se o pé direito quer ir para frente, o pé esquerdo quer ir para trás, a cabeça quer ir para o outro lado? Então todo o conjunto vai caminhar sob a liderança de alguém, o cérebro. E todo grupo tem que ter um cérebro. Há pessoas que já nascem com esse dom, e Deus não faz nada por acaso. Deus não deu o dom da liderança por acaso, é porque alguém tem que ser o líder. E nós somos um espelho da glória de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então alguém tem que traçar as coordenadas. Quando faltou um homem que tivesse capacidade para coordenar, Deus levantou mulheres. Teve mulheres na Bíblia que foram incríveis, como Débora, a juíza, por exemplo, como a profetisa Hulda no tempo dos reis, entre outras mais. Mas o importante é que tem que haver uma liderança. Então os príncipes disseram para o rei: olha, a primeira coisa que o senhor tem que fazer é destituir a rainha. Dizer que ela não é mais rainha, ela perdeu o lugar dela, vai ser apenas uma mulher do harém do rei. Olha que coisa interessante, né? Ela era a rainha, a líder das mulheres. Ela não se contentou em ser a líder das mulheres e deixou de ser a líder até das mulheres, perdeu até o que tinha. Jesus falou que aquele que tem, ser-lhe-á dado e terá muito mais. Aquele que não tem, até aquilo que ele tem, lhe será tirado. Se a gente olhar para o mundo espiritual, acontece a mesma coisa. Satanás tinha uma posição privilegiada no céu. O que ele quis? Ele quis ser Deus. O orgulho, a soberba encheu o coração dele, ele quis ser Deus. Deus falou: agora você vai perder até essa posição que você tem. Você não é mais nada para mim. Acabou, você é apenas um adversário, alguém que não sabe cumprir ordens. Porque a pessoa, para mandar, ela precisa entender isso. Primeiro ela tem que saber obedecer. Uma pessoa que só sabe mandar e não sabe obedecer nunca vai ser um líder na vida. Porque a primeira qualidade que se requer num líder é que ele saiba obedecer às ordens. Existe alguém que não está sujeito a alguma autoridade nesse mundo? Eu não conheço ninguém. Todo mundo tem alguém sobre ele. Todo mundo tem um líder, tem alguém que tem um pouco mais de autoridade do que ele. E se você quer que respeitem a sua autoridade, então você precisa saber respeitar a autoridade que está acima de você também. A rainha Vasti perdeu a posição de rainha. Passou a ser apenas a Vasti. A mulher que o rei poderia chamar a presença dele algum dia, ou não, ficaria lá, no estoque do rei. O harém é isso, né? Um estoque. Não que eu seja favorável a ter um harém, imagina. Mas, naquele tempo, era lei, tinha, e foi assim que aconteceu. Agora, o que aconteceu? O rei ficou solteiro, porque todas aquelas mulheres do harém, elas não tinham a capacidade para tirar a condição de solteiro do rei. Não é o fato de um homem dormir com uma mulher que ela ganhou o coração dele. Jamais. O coração se conquista a cada dia, a cada momento.
como o reino dos céus é conquistado a cada dia, a cada nova atitude, cada vez que nós amadurecemos mais, cada vez que nos entregamos mais a Deus, cada vez que nós confiamos mais em Deus, apesar das situações mais adversas que nós passemos, nós precisamos confiar em Deus, de que Ele quer o melhor para nós, de que Ele é a única saída, de que Ele nos ama e de que Ele cuida de nós. Bom, agora o rei estava solteiro e precisava de uma noiva. Então os mesmos príncipes foram reunidos novamente e aconselharam o rei a que passasse um decreto trazendo as moças virgens e bonitas à presença do rei para ele escolher delas uma rainha. Mas veja só, não bastava ser jovem e bonita, porque tinha muitas jovens bonitas na fortaleza de Suzã. Tinha muitas, mas não era só isso. Era preciso que ela fosse limpa, tivesse uma boa higiene, tivesse educação, fosse fina, fosse uma pessoa amável, fosse uma pessoa agradável, fosse uma pessoa simpática, fosse uma pessoa que tivesse classe, educação, fineza. E foi nesse contexto que entrou a rainha Esther. Ela vivia com o seu tio Mardoqueu e passou aquela comitiva que estava escolhendo as moças que iam para o rei. E essa comitiva geralmente ela vai pela aparência. Deus não olha a aparência, mas às vezes a pessoa que está no ministério olha a aparência. E ministério é um problema sério. Nesse tempo que nós estamos, ministério é um caso muito sério. Então, se você está num lugar bom, se você se sente amado, se você se sente acolhido, se ali tem palavra, fique quietinho no seu lugar. Não sai não, que você pode se arrepender. Ou se perder, que é muito pior. Voltar com a cara quebrada não é tão difícil. O difícil mesmo é você se perder e não encontrar mais o caminho de volta. E são muitos que se perdem na vida. Então a comitiva levou a Esther, a jovem Esther. Mardoqueu não podia fazer nada, não podia reter a moça. Só deu um conselho para ela, falou: olha, pega as suas coisas, você vai acompanhar esse pessoal, mas você jamais fala que você é do povo judeu. Não conta isso para ninguém. Porque os judeus, eles eram perseguidos, era o povo de Deus, um povo monoteísta, um povo que adorava um único Deus. E as outras nações adoravam vários deuses, se bem que não existem outros deuses, mas eles criavam a imagem de barro ali, de gesso, sei lá, e eles adoravam aquele Deus e clamavam a ele. E religião sempre foi um problema, né? Sempre foi o ópio do povo, sempre foi a febre da humanidade, sempre foi uma doença. Porque falou da religião, o bicho pega. Como se não pudesse falar de política, de religião? Como assim você não deve discutir essas coisas? Como assim? É por isso que tem falsos profetas se dando bem, enriquecendo. É por isso que tem políticos corruptos roubando o povo à vontade. Não pode mexer com eles, não pode tocar. Virou o Deus dele. A religião, a política, virou o Deus dele. Pessoas da mente pequena, que não pensa, que recebe tudo que os outros falam, né? Como falam do candidato, que ele é truculento, que ele é violento, e pronto, as pessoas compram essa ideia e acabou, morre ali. É um dogma. E o problema da religião é dogma. Deus não tem dogma, Deus tem amor, Deus abre a mente, Deus dá entendimento, Deus mostra pra gente qual é a vontade dele. Bom, enfim, ela se foi e não revelou a ninguém que ela era judia. Os judeus eram muito perseguidos. Ela não revelou a ninguém que era judia. E o tempo foi passando e o Mardoqueu amava aquela moça como se fosse filha dele. Então todos os dias ele sentava na porta do palácio do rei para ouvir notícias, perguntar para um, para outro como é que estão as coisas. O rei conseguiu encontrar a moça que ele queria para casar, já escolheu uma rainha para ele, e recebia notícias e voltava, todo dia passava por lá, e numa dessas passadas por ali, olha como Deus age, como Deus trabalha de forma invisível. Numa dessas passadas ele descobriu que 2 soldados estavam revoltados e eles queriam matar o rei. E eles estavam ali combinando: olha, nós vamos fazer assim, assim. Mardoqueu ouviu tudo aquilo e falou: meu Deus, o que vai acontecer? Se eles conseguirem matar o rei,
né? Vai surgir uma revolta aqui, uma guerra aqui nessa cidade, vão matar minha sobrinha. E eu não posso deixar eles matar o rei, isso é errado. Então mandou um mensageiro dizer para Esther, olha, fulano e fulano estão tramando que vão matar o rei. Manda ele investigar. E ela entrou na presença do rei e disse para ele, olha, senhor, eles estão querendo te matar. E o rei falou, eu preciso saber se isso é verdade, eu não posso punir alguém assim. E foi investigar, descobriu que era verdade, mandou prender os dois. E eles foram sentenciados à morte. E tudo o que acontecia era registrado no livro das crônicas dos reis. Então, foi registrado no livro da crônica do rei Assuero. O judeu Mardoqueu tinha levado ao conhecimento do rei a traição daqueles dois servos do rei. Mas o rei ainda não sabia quem era Mardoqueu. Para ele era apenas mais um judeu que vivia no reino dele. O tempo passou e a Esther caiu nas graças do eunuco que cuidava delas, que arrumava ela, né? E ele começou a cuidar melhor dela. Quando uma pessoa é agradável, ela faz amizade onde ela chega. E a pessoa agradável, ela consegue favores de muita gente. A pessoa amarga, a pessoa desagradável, ela vai ficando sozinha, abandonada, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa amarga, uma pessoa chata, uma pessoa acha que todo mundo é culpado dela ser infeliz. E ninguém é culpado de nada, cada um faz suas escolhas. Mas a Esther era bem diferente, era uma pessoa agradável. E ela acabou sendo escolhida como a rainha. Ela foi a nova esposa do rei, ou seja, era a mulher oficial. As outras era só para a diversão do rei. Mas ela levaria a honra da posição de rainha. Foi tudo muito bem. Mas aí aconteceu uma coisa desagradável. Como o povo judeu era perseguido, justamente porque só adorava a Deus, o rei Assuero achou que deveria exaltar um dos príncipes, que chamava Amã. E exaltou aquele homem, né, um general do exército, lhe deu muito poder, né, exaltou ele na frente de todo mundo, lhe deu autoridade. Ele começou a ser um amigo chegado do rei. Como todo bajulador que procura posição, e Amã era uma pessoa que o poder subia para a cabeça. Eu sempre digo, quer conhecer a pessoa? Dê-lhe poder. Deixa ela sentar na cadeirinha do poder, um minutinho você vai saber quem é essa pessoa. Ela se revela, ela não aguenta, ela se revela. Alguns às vezes têm zelo exagerado, precisa ser comedido também, mas algumas pessoas não, é simplesmente a soberba que toma conta, o orgulho, a arrogância. Bom, agora quem manda aqui sou eu, então vai ser do meu jeito. E nenhum poder é dado para sempre. Eu sempre falo que sempre que Deus abençoa alguém, é porque Ele quer abençoar outras pessoas. Ele não vai te dar poder para você prejudicar outras pessoas. Ele te dá poder para você abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Aí quando você começa a atrapalhar a vida dos outros, perseguir, maltratar, pisar, você está correndo um sério risco de ser jogado mais para baixo do que a pessoa que você está pisando. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Porque o único que não pode ser derrubado é Deus. Abaixo dele qualquer um pode ser derrubado. E aquele homem se exaltou, se ensoberbeceu. Quando ele chegava no palácio, Mardoqueu estava sentado na porta do rei, esperando notícias da Esther, e não se dobrava diante dele, porque os judeus só se dobram diante de Deus, estão certos. Tem que ficar ajoelhando para homem. Mas o Amã não aceitou aquela situação. Quem esse cara pensa que é? Onde já se viu? E foi para casa falar com a mulher dele, para os amigos. E também tinha bajuladores, né? E esses bajuladores então começaram a dizer, olha, você precisa tomar uma atitude, você não pode deixar o cara fazer isso com você. O cara está te humilhando, está desfazendo a autoridade que você tem. Chega junto dele, mostra quem é que manda. E a arrogância foi tomando conta desse Amã, que era uma amalequita, um povo naturalmente inimigo do povo de Deus. E ele usou a astúcia dele para se vingar de Mardoqueu. Olha só, a inteligência, ela pode levar a pessoa no caminho da sabedoria ou no caminho da astúcia. Amã foi pelo caminho da astúcia.
Ele achou que nada ia acontecer com ele, então fez um plano, foi diante do rei e falou: olha, rei, eu lhe dou tanto para o senhor deixar eu executar seus inimigos. O rei, lógico, puxa, o cara vai derrotar meus inimigos, ainda vai me dar dinheiro? Nossa, claro que sim, pode fazer o que você quiser. Confiava nele, não esperava nenhuma traição da parte dele, não esperava que ele fosse arrogante, e deu para ele o anel que selava as cartas do rei, e com aquele anel, então, a autoridade estava indiscutível. E Amã já escreveu cartas mandando destruir aquele povo, né? Porque para ele não bastava matar o Mardoqueu, ele precisava matar todos os judeus para ver o Mardoqueu sofrer. Depois então ele mataria o judeu Mardoqueu. Olha como o cabra é ruim. O cara é ruim, mas ruim mesmo, ruim como o próprio Satã. Fez um plano diabólico: vou destruir esse povo aí. Mas por trás dele era o inimigo tentando destruir o povo de Deus, para que as profecias não se cumprissem, para que o Messias não viesse, para que a humanidade não tivesse salvação. Mas como a Bíblia diz que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia, então esse plano ele foi frustrado por Deus, porque Deus já tinha preparado um escape lá atrás. Então, quando a notícia correu, as cartas foram chegando nas cidades e o povo ficou sabendo que era para matar os judeus. Tinha um dia certinho que eles iriam matar os judeus, ia aniquilar, ia acabar com eles. É como se fosse uma caça à raposa, uma caça ao coelho, uma caça predatória. Vamos caçar esse povo, vamos aniquilar com eles, vamos exterminá-los. E as pessoas tinham interesse, porque os judeus sempre foram pessoas bem-sucedidas na vida. Então, se eles matassem os judeus, ia sobrar dinheiro, ia sobrar casa, ia sobrar terra para eles, e eles tinham interesse em fazer isso. E o rei, bem tranquilo, sem desconfiar do que estava acontecendo, quando Mardoqueu soube, ele mandou um recado para a rainha Ester: olha, está acontecendo isso, e você precisa ir diante do rei interceder, porque se você não for interceder, esse Amã ele vai destruir todos os judeus. E a rainha ficou com medo, é claro, porque tinha um costume de que só poderia entrar na presença do rei se ela fosse chamada. Qualquer pessoa, até ela, se não fosse chamada, se o rei tivesse mal-humorado, a pessoa poderia ser morta ali na presença do rei. Tal era o poder que tinha o rei Assuero. Então ela ficou com medo de entrar na presença do rei e morrer. Foi quando ela disse para o Mardoqueu que ela não podia ir lá, porque ela não estava sendo chamada. E o Mardoqueu mandou dizer para ela: olha, se você de todo se calar, se você não fizer nada, se você se omitir agora, vai vir socorro e livramento de outra parte, mas você e a casa do seu pai vai perecer. Vocês serão condenados, porque Deus condena o pecado da omissão. Tem muito cristão aí, vou dizer muito cristão, falando que não vota no Bolsonaro porque ele é um homem truculento, violento, que ele fala muito de arma e não sei o que não se combate violência com violência. Que papo mais furado é esse, pelo amor de Deus? Que papo mais furado é esse? Então você pode deixar o lobo entrar no aprisco e matar as ovelhinhas e tudo bem, não tem problema, porque não se combate violência com violência? É isso que você vai fazer? Para mim isso tem outro nome, é covardia. Para mim isso é outro nome, é omissão. E omissão é um pecado muito grave. Mas aí, como não tinha outro jeito, então a Ester mandou dizer para ele: olha, você vai jejuar, chama os seus amigos aí, você vai jejuar por mim, para mim entrar na presença do rei, porque eu estou com medo. E eu vou chamar as minhas meninas também, nós vamos jejuar por 3 dias, e depois eu entro na presença do rei. E se eu perecer, pereço. Ou seja, se ele mandar me matar, fazer o quê, né? Pelo menos eu vou tentar fazer alguma coisa para salvar o meu povo. E assim eles fizeram, e ela entrou na presença do rei para interceder pelo povo de Israel, e foi revelado o plano do maligno, e o príncipe Amã, ele foi condenado a morrer enforcado na própria forca que ele mandou construir para o judeu Mardoqueu, e o povo de Deus, ele foi livre daquela condenação. Nós não podemos nos omitir. Nesse tempo presente, Deus tem uma obra para fazer. O mal se levanta contra o bem, o inferno se levanta contra o reino de Deus.
O Brasil está sendo um alvo de ataque do próprio inferno e nós não podemos nos omitir. Não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos, socorro e livramento virão de outra parte, mas nós seremos condenados com certeza. É preciso voltar ao passado e ver o que os homens de Deus fizeram, o que as mulheres de Deus fizeram e tomar uma atitude parecida. Olha lá, a Esther não foi interceder pelo Amã, não. Quando o rei falou, pode enforcar o Amã na forca que ele mandou construir, ela não foi lá, ai, por favor, perdoa ele, tadinho. Ele é uma pessoa desassistida, é uma vítima da sociedade, ele não sabia o que ele estava fazendo. Não, ela deixou eu matar. Quem é para a vida é para a vida, e quem é para a morte é para a morte. As pessoas fazem escolhas, a vida toda nós fazemos escolhas e nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Nós não podemos responsabilizar os outros pelas nossas escolhas. E não podemos ser responsabilizados pelas escolhas alheias. Cada um vai pagar o preço daquilo que ele fez. Fica aí essa palavra aí, para que não haja omissão na sua vida também. Se você é cristão, porque existem muitos cristãos, né, entre aspas, que na verdade não são cristãos, a gente sabe disso, né? Só tem aparência, só quer se aparecer, só quer se exaltar, quer ser muito espiritual, e a pessoa, quando ela é muito santa, ela tem alguma coisa para esconder. Quando a pessoa é muito certa, ela está tentando esconder algum erro. Mas que Deus seja exaltado e que a sua palavra continue reinando para sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.